Então, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, poder dirigir algumas palavras a vocês, e eu gostaria que até o final da noite vocês se sentissem amparados, confortados, e que elas fizessem algum sentido no coração de vocês. Porque a gente vai embarcar numa jornada de reflexão, né, de consolo. Vamos explorar alguns aspectos da solidão, poucos aspectos, não tem como a gente fazer muita coisa nesse tempo reduzido, mas sobre a perspectiva da doutrina espírita. Discutiremos algumas faces da solidão nesse mundo de hoje, né? E como nós juntos podemos encontrar caminhos para uma conexão e para o bem-estar. Então, no decorrer de hoje, esses aspectos de cada item, para que a gente saia daqui um pouco mais encorajado a abraçar o nosso eu, os nossos medos, aceitar quem nós realmente somos e, quem sabe, em condições de perdoar aquilo ou aquele que nos machuca. E antigamente, quando se falava em solidão, se falava aquelas distâncias físicas, né? Tá sozinho lá naquele local. Mas hoje, a solidão, ela se manifesta de outras formas, inúmeras outras formas. Em meio à agitação das cidades, nas agitações das famílias, né? Sendo famílias grandes ou pequenas, encontraremos pessoas que estão passando por momentos de solidão. Então, a solidão é um sentimento, né? Que às vezes transparece no nosso rosto, nos nossos corações, e disfarçado, muitas vezes é disfarçado, por uma convivência superficial, seja em grupos de amigos, de colegas ou de trabalho. Então, queria trazer uns conceitos aqui de solidão, de solitude, né? Para a gente ter um ponto de partida. Então, solidão é um estado emocional subjetivo de desconexão, isolamento, e que pode ocorrer mesmo quando se está rodeado de pessoas, trazendo tristeza, angústia e um vazio. E o que é a solitude, né? A solitude é uma solidão, mas é uma escolha própria, voluntária, né? É para o nosso autoconhecimento, é um momento que a gente escolhe ficar um pouco só para a nossa reflexão. Aceitação, falaremos em aceitação. É um ato de concordar, de anuir. É uma anuência com aquilo que nos acontece ou com o que está acontecendo. E o perdão? Perdão é um ato de decisão interna, né? De desprender-se de sentimentos negativos, como ressentimento, mágoa, em relação a um erro cometido por outra pessoa contra nós, ou pela gente mesmo, né? E isso, com o perdão, visamos a libertação emocional e a recuperação do bem-estar mental e físico. Então, vamos ver, então, alguns aspectos, né, desse fenômeno da solidão que apresenta muitas faces. Vamos começar com a solidão social, que hoje se manifesta abertamente nas nossas vidas. A dor, então vou trazer uns tópicos e vou depois colocar o que eu posso refletir disso, tá? Então, nós vamos colocar assim: a dor de não ter o seu interior abraçados por grupos que importam. E esses importam, né? E a gente tem que pensar, realmente me importa? Esse grupo é essencial para a minha vida? Porque às vezes a gente quer estar naquele grupo onde estão aquelas pessoas falando de coisas bonitas, de passeios, de viagem, mas esse grupo me faria bem? Qual é o preço que eu tenho que pagar para estar nesse grupo? Quem deveria me aceitar? São eles ou eu mesmo? Então, psicologicamente é isso, eu me aceitar, né? Mas pela doutrina espírita é muito mais. Não é só aceitar, é melhorar. E não para ser aceito nesse grupo, mas para estar com a consciência tranquila, de que está num processo de evolução, de que estamos fazendo aquele esforço necessário para cada dia estar melhor do que no dia anterior. E para lembrar, né, a gente tem que lembrar aqui que a família nem sempre são unidas por pessoas afins, né? Muitas vezes é ali,
na família que nós viemos a parar as arestas, né? Então, esse primeiro movimento é um movimento de olhar para o nosso interior. Então, essa dor é minha e o que ela representa para mim? Eu necessito buscar, eu preciso tanto desse momento. Então, o segundo item ali, estar em meio à multidão, mas sentir-se invisível, desconectado. E assim, o que esse grupo nos faz, né? Joana de Ângeles, no Homem Integral, ela fala isso, né? Que a gente se sente invisível, desconectado. E a gente às vezes pode se enganar, pensando, é porque os outros me excluem. Mas não nos enganemos. Às vezes, não somos aceitos pela nossa própria conduta negativa, somos atrevidos, inconvenientes, cobradores, apelativos, julgadores, somos grosseiros. Então, essa avaliação que a gente se propõe a fazer, né, ela tem que ser honesta. Honesta para que a gente possa, sim, né, sem orgulho nenhum, entender o que se passa conosco. E aí é que entra a nossa doutrina, essa doutrina que nos esclarece muito sobre quem nós somos e como fazer para melhorar. E o esforço de cada um, a companhia dos espíritos amigos que podem nos ajudar neste caminho de transformação, que podem nos ajudar na busca pelo nosso melhoramento, pela nossa evolução, pela nossa aceitação. Então, esse entendimento dessas nossas questões que eles vão nos ajudar a fazer é um caminho para o progresso. E esse movimento agora, a gente vai gerando de fora, né? De fora de nós. E aí, o que eu posso refletir desse momento que eu me sinto invisível? Qual é o passo que eu posso dar para me aproximar? Para aprender a conviver. E Joana de Ângeles nos diz, nesse mesmo livro, O Homem Integral, o homem solidário jamais será solitário. A anulação do próprio eu para satisfazer expectativas sociais, né? A gente se anula, porque para participar aqui eu tenho que ser outra pessoa. A gente deixa de ser a gente, né? Então, isso gera frustração e sofrimento, pois a pessoa se isola, né, em uma identidade que não é sua. Então, o que a gente pode fazer para refletir, né? Até onde eu vou suportar viver nessa fantasia? Se por um lado eu me satisfaço, porque fui aceito no grupo que eu tanto almejava, por outro, eu crio um peso para mim, né? Um peso para o meu coração. Essa desconexão demonstra que em nós, muitas vezes, há um sentimento profundo de mágoa. Outras vezes é de culpa dos acontecimentos desta vida ou de vidas anteriores, onde muitas vezes o desamor fez parte. E esse desamor que vem de palavras duras, né? Palavras que às vezes trocamos entre nós, com nossos familiares, que deixam marcas para sempre, né? Palavras de desmotivação. E assim nós vamos se achando que não somos merecedores. E esquecemos quem é o nosso Pai. A nossa paternidade é Deus. E Ele não nos criou para o fracasso, para a infelicidade e pelo desassossego, né? Ele nos criou para a felicidade. Outro aspecto da solidão. Paradoxo da conexão digital. Em um mundo onde a luz dos celulares e dos tablets ilumina os nossos quartos escuros, a conexão digital muitas vezes aprofunda a solidão, em vez de mitigá-la. Mitigá-la é sumir com ela, né? Então, essa busca incessante de curtidas para se sentir pertencente. Porque, como falamos antes, a gente quer ser aceito, né? Deixamos de falar pessoalmente com os nossos amigos. Então, os mais jovens nem vão saber o que eu estou falando. Mas anos atrás, quando a gente queria ver um amigo, ou estava sozinho em casa, solitário, o que a gente fazia? Pegava a bicicleta ou a pé mesmo, atravessava a cidade e ia na casa do amigo. Chegava lá, ele não estava, tinha saído. A gente virava a volta, ia num outro amigo ou ia para casa.
né? Mas hoje a gente tem outra forma, hoje a gente tem ferramentas, né, para marcar esses encontros. E mesmo assim, a gente não marca esses encontros. Então, a gente sabe que a vida é corrida, né? Os jovens têm seus estudos, seus compromissos com o estudo. Os adultos com o trabalho, com o lar, com a família. Sabemos. Mas aqui na casa espírita, quando nós estamos aqui, nós estamos convivendo. Então, às vezes a gente não olha nem para o lado. Então, vamos começar a olhar para o lado, dar um sorriso, acenar com a cabeça para aquele irmão que está sentado na outra cadeira, na outra fila, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que vêm para a casa espírita, cumprimentam lá na porta, mas não dão mais para mais ninguém, sentam, vão embora e não olharam para ninguém. E sim, entendemos, muitos estão sofrendo, claro, é óbvio. Mas isso também é um exercício. Naquele momento de sofrimento, se conseguirmos dar um sorriso, é esse sorriso pequeno, de pouco em pouco, que a gente vai curando aquelas feridas. A gente vai melhorando. A gente vai melhorando. Então, sorrir é um exercício. Então, essa dor vai esmanecendo, né? Vai diminuindo e a gente vai aprendendo. Então, sorrir também é um exercício e um aprendizado. Continuando com esse paradoxo, a internet, apesar de sua velocidade e possibilidade de reencontro, paradoxalmente pode nos deixar em total solidão. Mais uma vez vem ao encontro do que falamos lá no início, né? De tentar nos adequar aos grupos. Então, por isso a nossa solidão lá naqueles nossos quartos escuros. Porque nós estamos elegendo grupos que talvez não sejam necessários para nós. A gente se anula, né? A gente não se aceita, a gente não se ama. Então, a gente faz risos em grupos, aquelas carinhas de riso, né? Mas elas são seguidas de um isolamento individual. Sorrisos para fotos que se desvanecem após aquele instante minúsculo. E esse mesmo sorriso a gente guarda no bolso junto com o celular. Eu já disse isso aqui uma vez, né? Mas é que é um paradoxo. A gente está ali sorrindo para a selfie, termina a foto, a gente guarda. E o sorriso guardou junto, né? Então, solidão em família. Isso são tempos roubados, né? Então, dentro do lar, onde a conexão deveria ser mais forte, filhos e pais, filhos e seus irmãos, deveria ser mais forte, muitas vezes encontramos um isolamento sutil. Porque cada um está nas suas coisas, deixando de conviver. Cada membro se retira para o seu próprio universo digital, roubando um tempo precioso de convivência. A gente cria necessidade que não existe, mas que afastam-nos um dos outros. Angústias vão surgindo dessa instantaneidade, dessa rapidez da internet, das postagens e da necessidade de validação social. Muitas vezes as nossas postagens são só para receber a validação dos outros. Então, que valores a gente está passando na convivência familiar? E aí, como a gente está falando em família, a solidão dos filhos. Ah, mas os filhos estão cheios de amigos, eles não têm solidão. Será? Então, os pais estão ocupados. Muitos trabalham fora. E ao chegar em casa, cada um busca o seu espaço, deixando muitas vezes os filhos sozinhos. Será que eu estou imaginando? Ou acontece nas nossas casas também? Na escola. A solidão na escola. Mesmo em ambiente escolar, cercado por colegas, os filhos podem se sentir isolados, ansiando por alguém que os compreenda e os ame verdadeiramente. Então, filhos solitários, muitas vezes, não sempre, pessoal, não é geral, não estou generalizando, não é regra, mas alguns fatores desses podem contribuir. Essa solidão, eles vão ficando introspectivos, quietos,
amuados em seus cantos, param de brincar com os amigos e daqui a pouco estão sofrendo bullying, né? E estão sofrendo nas escolas. Ou, muitas vezes, ele quer exercer voz de comando, voz de poder na escola. E é ele que vai fazer o bullying, né? Então, nenhuma das situações é uma situação saudável, né? Por quê? Porque a solidão não é saudável também. A necessidade de afeto. Esses nossos filhos necessitam do afeto. Nós esquecemos de deixar tempo para as brincadeiras, para as conversas, para as risadas sadias, né? Essenciais para o desenvolvimento emocional e a sensação de pertencimento daqueles pequenos. Porque a gente acha que é filho, está aqui dentro de casa, está tudo certo, né? Então, sim, eles têm necessidade de afeto. Muito abraço, muito olho no olho, se abaixar para olhar no olho do filho, né? Mas eles também precisam de limite, de ensinamento, de brincadeiras e risadas com conversas sadias, que sejam instrutivas para os nossos filhos, né? E dos filhos, para quem nós vamos falar agora? A solidão na velhice, né? Pois é. Na terceira idade, a solidão é uma realidade complexa para muitos. Muitas vezes os idosos se fixam em seus cantos, mesmo que os filhos os queiram perto. E daí, querendo ou não, os dois lados sofrem. Porque os filhos queriam dar mais atenção, mas os pais estão longe. E os pais sentem a saudade dos filhos. Não é? Acostumam-se a estar só, depois de um tempo. E para nós, a dor de tê-los deixado isolados pode gerar mágoa, culpa, depois da partida. E daí vem aquelas perguntas na nossa cabeça. Eu fiz o que podia ter feito algo diferente, por que eu não fiz? Quanto ao que pensam os idosos nesse momento, o que a gente pode pensar que eles estão imaginando naquela solidão? Vai ter aqueles idosos que, porque muito que fizeram pelos seus filhos, estão sofrendo com ingratidão. Pensam que estão sendo deixadas de lado e às vezes estão por seus filhos, que às vezes são ingratos. Mas também há aqueles que fizeram muito bem para os seus filhos, fizeram tudo o que podiam. E mesmo na solidão, eles conseguem deixar seus filhos ir, conseguem deixar o relacionamento leve, ou seja, eles se resignam com a velhice, né? Mas há também aqueles que nesse momento podem se fechar demais, né? E aí vem a tristeza, o vazio, a angústia. Mas há aqueles pais também que, com ou sem consciência, fizeram muito mal aos seus filhos. E aí, foram rudes, ou abandonaram, ou abusaram, ou maltrataram. Usaram dos seus filhos para os seus interesses. E esses, então, podem chegar a refletir, né? E podem buscar o perdão dos filhos, ou fazer um movimento de aproximação. Mas há também aqueles que não vão, porque vão achar que fizeram tudo certo, tudo o que tinham que fazer. Então, pessoal, cada família é uma família, cada caso é um caso, cada filho, cada filha é um mundo, cada família é um mundo também. Então, cada um vai ter reações diferentes e cabe a nós tentar nos aproximar, entender o que pode ser feito, né? Ver as reações e tentar acompanhar para que esses idosos tenham o atendimento, a companhia de que precisam. E a internet, que veio, que prometia conectar, né? Conectar os nossos idosos na pandemia, se fazia ligações, videochamadas. Muitas vezes distancia mais pelas dificuldades de manuseio. Cada vez tem mais ferramentas nos celulares e os idosos não conseguem acompanhar, né? Então, aí o trabalho dos netos, aproximar do vô, da avó e tentar ajudar, né?
O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo. Então, diz que não se pode amar o próximo se aquele que não ama o seu pai ou sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever e mais para com eles, um dever a mais para com eles, da piedade filial. Isso a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não passei, né? Aqui. A necessidade do perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Eles devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Então, que lindo isso, né? Quando não é só obrigação que a gente tem com os nossos pais, é de fazer aquele carinho. A nossa mãe gosta daquele determinado tipo de flor, leva uma flor no fim de semana. O pai gosta de um chocolate, leva um chocolate. Agrada, um pequeno agrado que os felicite e que faça eles lembrar, meu filho pensou em mim. Né? Então, pequenos sinais que a gente pode ir dando. Então, vamos falar da necessidade do perdão. E, né, vamos pensar assim, por que aquela de solidão vai falar em perdão, né? Porque muitas vezes o nosso isolamento familiar, ou dos amigos, dos colegas, é pela falta de perdão. Né? Porque aquele perdão que a gente não deu a eles, ou não perdoou a si mesmo por alguma coisa que fez, ou não foi capaz de pedir o perdão, né? Então, quando é hora de perdoar? É o próprio Cristo, esse pastor, que nos diz: reconciliai-vos mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Mateus 5, 25. Pois é, e às vezes deixamos de pedir o perdão, deixamos de pedir o perdão lá no leito de morte, né? Ou no momento do nosso fracasso, no momento da dificuldade. E sim, aí, pelo menos, nós já pedimos o perdão, né? Pode ser nesse momento. Mas e nos momentos gloriosos, naqueles momentos felizes em que tudo está bem, no auge da nossa felicidade material? Nesse momento, quando tudo está bombando, esquecemos o mal que fizemos. Então, pensemos um pouquinho nisso também, nesse enquanto estais a caminho, né? Porque a todo momento é momento de reencontro, é encontro de refazer as nossas relações, né? Então, o que nos falta para fazer esse caminho, né? E diante de tantas formas de solidão, essa pergunta que está ali, o que nos falta para transcender esse estado de isolamento que cada um de nós às vezes possui? Então, a resposta reside na vontade de interagir, na compreensão de que relacionar-se dá trabalho. Não é tão fácil assim, né? Mas ela é fundamental. Então, a vontade de interagir, abrir-se ao próximo, romper as barreiras invisíveis que nos separam. Tá? Esforçar-se em relacionar-se, né? Eu falei ali antes que é esforço de se relacionar, né? É um esforço. A gente cultiva laços, cultivar laços exige dedicação, empatia, disposição em dar e disposição em receber também. Porque é muito fácil dar, mas receber às vezes é difícil, né? Conexão genuína. Buscar relacionamentos baseados na sinceridade. Que ela seja genuína, sincera. Esse relacionamento nos toque. Ele seja de toque, de presença, uma presença real, seja de fidelidade e seja de moral. Onde haja realmente uma comunhão com aquele que eu estou me relacionando. Então, nós vamos vendo que a gente vai procurando caminhos para sair, né?
E vou trazer aqui algumas dicas que a doutrina espírita pode nos trazer. Para sair do lugar de solidão, o Espiritismo nos ensina a cultivar o amor, a empatia, a conexão verdadeira com o próximo e com o mundo espiritual. Vocês estão vendo o mundo espiritual, né? Por quê? Porque eles também não nos deixam sozinhos. Pois os nossos amados que já partiram estão a velar e a orar pela nossa melhora dia a dia, né? Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode trazer, né? Buscar grupos de estudo e trabalho que nos nutram espiritualmente, né? Então, nutrir, aplacar essa sede, essa fome, que só o conhecimento das leis divinas, da convivência no bem, do respeito e seguindo o Evangelho de Jesus a gente consegue saciar. Essa fome, essa sede é só com a vivência do Evangelho. Dedicar tempo de qualidade à família, com presença e com afeto. Quando estivermos com os nossos, vamos procurar fazer uso de palavras amorosas. Por que nós temos que responder grosseiramente, né? Vamos responder amorosamente, vamos chamar com carinho, né? Atenciosas, amáveis, incentivando-nos ao bem e ao amor. Ajudar aqueles que estão em maior necessidade, sentindo alegria de servir. Quanta coisa podemos fazer pelo outro. Quantas oportunidades nos batem na porta, às vezes, pedindo para a gente fazer a nossa parte. Então, colocarmos as nossas mãos ao trabalho, angariando amizade, simpatia. A própria casa oferece muito caminho de trabalho. Orar e meditar, fortalecendo o vínculo com a espiritualidade superior. Então, sempre a oração em nossas vidas, para nos dar força, coragem e esperança para esse dia a dia, mesmo a solidão, quando é o momento mais difícil de nós nos colocarmos diante de Deus. É realmente difícil. Quando estamos amuados, a gente não pensa na oração, mas é nesse momento que nós temos que fazer a nossa prece. Então, o que mais a doutrina espírita nos faz? Ela faz esse convite, que a solidão pode ser transformada em solidariedade. A solidão em suas múltiplas formas é um desafio do nosso tempo. Contudo, à luz da doutrina espírita, somos convidados a romper o isolamento e construir pontes de amor e de fraternidade, de acolhimento e de compreensão, de conexão e empatia, de serviço e amor ao próximo. E Joana de Ângeles, né, no mesmo livro, O Homem Integral, como a gente falou em amor ao próximo, né, quis trazer esse trecho de Jesus, psicoterapeuta excelente, ao sugerir amar ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como mais importante conquista do homem, conclama o amar-se, valorizar-se e conhecer-se, de modo a planificar-se como o que é, o que tem, e multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, porque todas as nossas virtudes, quando multiplicadas, nós vamos guardando para a nossa vida eterna, né? Para ter a próxima vida mais tranquila, mais rodeada de afetos e menos dificuldades, né? Implementos de vida eterna em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber uma resposta equivalente. Então, façamos a nossa parte. Não precisamos receber uma resposta na mesma proporção. Vai chegar o dia que receberemos. Então, tenhamos paciência. Cada dia serve seu mal, né? Então, tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Né? Em Lucas 6:31. Essas mensagens que Jesus nos traz, nos dando o caminho para a nossa vida, né? Então, eu espero que essa reflexão dessa noite, cada um possa lembrar sempre do que o mestre falou ali, né? Para a gente tratar os outros como a gente quer ser tratado.
em relação ao amor, à convivência com os outros, em relação ao perdão, e fazer do mundo, cada um fazer do seu mundo uma jornada mais leve, mais cercada de presença, mais cercada de atenção com os nossos, né, com aqueles nossos familiares, com mais reencontros. E para aqueles que apesar de tudo o que a doutrina espírita nos traz, ainda se sentem sozinhos, eu desejo coragem, eu desejo esperança, para que logo ali consigam construir as pontes necessárias para a convivência daqueles companheiros da sua jornada, aqueles mais próximos, a quem às vezes falta dar um primeiro passo, né? Então, contem com o auxílio do meigo e sorridente mestre, né? Esse Rabi, né? E dos amigos espirituais, os teus próprios mentores, assim como os amigos dessa casa, que tanto nos auxiliam, né? E também contar com o auxílio da casa. E nós, trabalhadores também, que nós possamos contar um com o outro, que nós possamos um ao outro estender a mão quando houver a necessidade, porque nós, trabalhadores, também temos as nossas dificuldades, né? E assim, aproveitem o auxílio de Jesus, dos espíritos amigos e dos trabalhadores dessa casa, né? E assim, que Jesus, esse mestre amigo, inseparável de todos nós, possa conduzir a nossa vida, o nosso dia a dia, nos trazendo amor, nos trazendo paz e nos trazendo muita presença, muitos encontros e muitos reencontros. Que Jesus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre.